Olá, pessoal. Olá, bom dia. Finalmente consegui entrar aqui. Deu um probleminha. Eles me encaminharam um link via e-mail, mas não tava, o anfitrião não estava liberando. Mas para que a gente não perca, né, nenhum tempo, ou tente recuperar esses minutinhos aí, né, Claudivane? Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês, a essa nossa sessão, agradecer a Claudivane, né, pela generosidade do tempo dela, inclusive em estar aqui com a gente, também em ler os trabalhos, né, Claudivane, em buscar talvez aí uma narrativa, né, um ponto em comum, assim como também, né, pontos divergentes, né, entre os diferentes trabalhos que foram propostos. A ideia, não é que todos nós já, de uma certa forma, postamos, né, os nossos vídeos, e aí talvez, né, Claudivane, possamos começar, né, com uma visão geral sua, e aí nós, como eu também aqui tenho o duplo chapéu também de ser autor, né, a gente possa comentar, né, pontos que a Claudivane vai colocando para nós, e talvez aí até aproveitar essa sessão muito menos, né, para ficar aquela apresentação formal de aspectos do programa, mas para que a gente possa, de fato, debater o tema, né, e trazer aí contribuições para os avanços dos estudos nos mesmos e também para o aprimoramento, né, dos nossos artigos com vistas aí a publicações. Se vocês estiverem de acordo, Claudivane, se você estiver de acordo, a gente pode proceder dessa forma. Pronto, tá ótimo, então. Primeiramente, bom dia, gente. É um prazer estar aqui novamente. Ano passado eu participei e quis participar de novo, porque é um aprendizado muito grande. E em relação aos trabalhos, foi muito bom ler esses trabalhos de hoje. Eu acho que assim foram trabalhos que, em alguns pontos, eles se parecem, mas, ao mesmo tempo, principalmente até na parte de metodológica, cada um tem uma perspectiva diferente, um olhar diferente. E aí foi muito bom poder ler e tentar contribuir com algo aqui nos meus comentários. Em relação ao primeiro trabalho, né, que a gente tem aqui relacionado, que deixa eu até pegar o título aqui, que é a estrutura intelectual, né, e interesses atuais em pesquisa sobre identificação organizacional, um estudo bibliométrico. Temos aqui já presentes com a gente algum autor desse trabalho na sala? Não, temos não. Temos não, né? Então, vamos partir aqui para o segundo. Deixa eu abrir aqui. Reflexões sobre a subjetividade na prática do engenheiro civil. Temos também já algum colega? Temos sim, a Marla. Aí Marla. eu apresento o vídeo aqui e aí a gente segue, não é isso? Isso mesmo. Pronto, tá bom. Então vou. Vocês estão ouvindo o som? O som está saindo, não é? Tá, Pelo não? menos eu não estou ouvindo, não, Claudio. Espera aí, deixa eu ver. Tudo bem, né, Marla? Seja bem-vinda aí.
ao nosso grupo, a nossa discussão. Se não conseguir, Claudivane, talvez aí possa, se a Mairla quiser, né, falar rapidamente, e, né, já que nós estamos aqui vamos ver se vai conseguir. Agora vai, que eu tinha apresentado sem o som mesmo. Vê agora. Então tá bom. Obrigado, Mairla. Olá, eu sou Mairla Teles. Agora foi? Eu vou apresentar a pesquisa Reflexões sobre a Subjetividade na Prática do Engenheiro Civil. A pesquisa nasceu do interesse em compreender melhor como os fatores subjetivos influenciam o desempenho profissional na minha área de atuação. É um tema que foi desconsiderado pela administração clássica durante décadas, somente a partir dos anos 80. Acho que interrompeu. Ô, Claudivane, eu acho que vai ficar mais dinâmico, talvez se a própria Mairla falar, que aí ela, já que nós estamos online, né, talvez ela também vai se sentir mais à vontade, porque é horrível, eu pelo menos acho horrível me ver falando, né? Mas enfim. Então pronto, segue, sem problema. Então tá bom, Mairla. Seja bem-vindo uma vez mais. Obrigada. Bom dia a todos. É a minha primeira experiência no SEMEAD, ao contrário da Claudivane, que já é expert aí. Eu vou fazer uma apresentação bem rápida, né, para a gente poder ir para o debate, que é o mais interessante. Vocês preferem que eu coloque a lâmina do PowerPoint ou eu posso ir falando simplesmente? Pode ir falando e depois a gente acompanha pelo vídeo lá as lâminas, né? Tudo bem. Então, esse trabalho, ele foi uma provocação dentro da disciplina Trabalho, Gestão e Subjetividade, quando eu levei para o meu ambiente de trabalho, que não é muito usual se falar em gestão das emoções. Na engenharia, isso é algo que nem na graduação, nem na qualificação continuada a gente aborda. Mas os estudos recentes, principalmente desde a década de 80, os estudos organizacionais, eu cito até Ashford, Humphrey, Silva, Davel, Vergara, eles têm mostrado a influência da necessidade de se gerenciar as emoções para se melhorar o desempenho profissional. Isso por uma realidade básica, né? É que os nossos processos sociais eles são construídos a partir dos nossos afetos, a partir das nossas subjetividades. Então, não tem como separar o desempenho profissional. Você não pode ser duas pessoas. Você só é uma pessoa. Você é um homem multidimensional, complexo, e você tem todas essas dimensões entremeadas. Então, ao ir para o trabalho, durante muitas décadas, essa visão gerencialista da administração clássica, ela tinha esse pressuposto de que você chegava ao trabalho, abria a porta, pronto, o mundo pessoal ficou lá fora, né? Suas emoções, suas preocupações. E também, como o Silva coloca, essa perspectiva das organizações como arenas emocionais, ela encontra muitos obstáculos dentro dessa visão científica da administração, que preconiza que as organizações precisam controlar as emoções negativas e que a boa administração elimina emoções destruidoras que corromperiam o desempenho individual e organizacional. Então, é meio complicado, né? Você acreditou muito nisso. Eu lembro que na minha graduação, lembro muito bem meus professores, sempre ali rígidos, sempre impessoais, e dizendo que ao chegar no canteiro de obras a gente tinha, né, que ter uma postura assim ou assado. E isso foi muito complicado, porque na construção civil você tem uma realidade muito impactante. Você está ali convivendo com uma parcela da população que está entre os 30% mais miseráveis, que é essa parcela que alimenta a mão de obra na construção civil. Então, todos os dias você tem conflitos, você tem que aplicar normas de qualidade para pessoas que não têm a mínima qualificação para entender como aquilo deve ser feito. Então, em função de todas essas situações,
O engenheiro constantemente ele está ali com um mundo de sentimentos, de conflitos íntimos que ele não pode deixar transparecer, mas que de alguma forma vão surgir, ou na sua fala, ou na sua irritação constante, na forma como ele planeja as atividades. E eu apelei para as representações sociais, né, que eu acho que é uma metodologia interessante de se trabalhar, porque elas realmente refletem essas crenças que o engenheiro tem. O método ele foi simples, ele foram só entrevistas. Eu escolhi aleatoriamente engenheiros, eu fazia parte de grupos de engenheiros do Brasil todo e fiz o convite. E 3 engenheiros me responderam dizendo que queriam fazer a entrevista. Foi muito interessante porque eu consegui uma certa heterogeneidade, né? Eu tenho 2 homens, um de 37, um de 44 anos e uma mulher de 47 anos. Todos com mais de 10 anos de experiência. Um trabalha na Fundação Getúlio Vargas, o outro trabalha é autônomo, tem uma construtora pequena, e a outra trabalha em uma grande construtora que tem obras pelo país todo. Então, eu fiz basicamente 4 questões para a minha pesquisa e tentei refletir isso nas perguntas que eu fiz a eles. Como o engenheiro percebe emocionalmente sua jornada de trabalho? A quais sentimentos o engenheiro relaciona a sua atividade profissional? Como esse profissional lida com as emoções na sua rotina de trabalho? E como o engenheiro se percebe em sua profissão? Então, a partir dessas questões norteadoras, eu elaborei perguntas abertas, que às vezes variavam, né, dependendo do nível da conversa, e em todas as falas foi comum a descrição de profundos sentimentos de descontentamento em função da atividade profissional. Então, sentimentos de incapacidade, de não realização, de raiva, de ser incompreendido constantemente no trabalho, de não se sentir respeitado e de profunda frustração com a profissão. E em todas as falas, eles disseram que escolheram a engenharia por opção, que tinham amor à engenharia. Então, bem separado, né, o ideal da profissão e a realidade que eles enfrentavam. Então, geralmente, os maiores conflitos estavam relacionados à gestão de pessoas, estratégias de mercado, porque na construção civil se confluem múltiplos processos sociais. Você tem aí profunda influência da economia estrutural, que obriga você a adotar padrões de salários, muitas vezes inferiores, né, ao que aquelas pessoas deveriam ter, e tudo isso vai de encontro aos valores pessoais desses engenheiros. Então, constantemente, eles estão tendo que tomar decisões ou adotar planejamentos muito racionais que desconsideram esses elementos, e isso vai contra os valores deles. E houve um esforço explicativo de todos 3 para assegurar a fidelidade ao papel que eles acham que o engenheiro tem que representar. Então, todos 3 mostraram que eles têm um ideal de engenheiro, aquele engenheiro que tem que responder tudo prontamente, que tem que ter soluções perfeitas, que tem que agradar o cliente, o construtor, a equipe. É um super profissional. Todos 3 de escolas de engenharia diferentes, né, de estados diferentes, todos 3 tinham essa imagem. Então, eu concluí que essa visão reducionista e funcionalista do trabalho, ela não dá conta de explicar essa pluralidade do ambiente multidimensional da prática do engenheiro, e isso contribui para uma certa desmistificação sobre essa questão de subjetividade e objetividade. Então, tem vários autores que eles já comprovam, por várias evidências, que não tem como você separar. Subjetividade e objetividade do ser humano são complementares. Então, é necessário que a gente trabalhe isso, principalmente nesse ramo das ciências exatas, que se busque discutir isso tanto na graduação como na qualificação continuada, porque são ideias preconcebidas e a gente fica sujeito a dúvidas, ilusões e fatores que perturbam o nosso entendimento da realidade. E isso vai diretamente para o desempenho, lógico, vai diretamente para o seu desempenho profissional. A formação tradicional e tecnicista dos engenheiros e essas práticas compartilhadas dentro da categoria, elas estimulam o silêncio, o sufocamento dos sentimentos
e negam a possibilidade de se expressar e de se discutir isso. E quando a gente expressa sentimentos e a gente discute isso num nível, sim, de racionalidade, né? No sentido de querer entender, de querer procurar soluções, você melhora automaticamente o seu clima organizacional, você melhora as relações intersubjetivas e você melhora seus próprios processos. Então, é necessário um melhor tratamento sobre isso, em todos os níveis de atuação, e principalmente para que a gente comece a debater mais isso frequentemente na categoria, que é muito reticente, né? Na hora que você fala em sentimentos, engenheiro é como se fosse uma outra, como se não tivesse, um extraterrestre. Excelente, né, Claudivânia, e um material rico, né, para a gente debater. Talvez fosse interessante, na linha que a gente está procedendo, e até para facilitar também para a Claudivânia, que ela pode fazer uma comparação, né, todos nós falarmos, né, nós estamos aqui também já com a colega que vai estar num outro trabalho, que é o seguinte, Claudivane, é meu mesmo, né? Então eu prefiro até também aqui comentar com vocês. É um trabalho onde a gente está discutindo a questão, né, dos espectros e das lições de um levantamento bibliográfico. Na verdade, é um estudo baseado em dados secundários, né, uma revisão aí de dois autores, dos estudos de dois autores, a Janice Pillman, né, que é da Universidade, da UCLA, né, da Universidade lá da Califórnia, que esteve no Brasil em fins dos anos 60, início dos 70, fazendo um estudo nas comunidades. Né? Na ocasião, né, o próprio termo comunidade era traduzido como regiões de favelas. Né? E aí, então, ela buscou investigar o caso de uma favela que foi, né, em toda essa visão que a própria Mayla aí coloca, né, de um certo higienismo, né, de uma certa organização, de uma visão engenheirística, mecanicista, vamos assim dizer, né, das próprias relações sociais. As favelas no Rio de Janeiro, elas passaram por um processo intenso de desativação, né, para a construção de novas estradas, enfim, de shopping centers, quer dizer, toda a indústria também, né, da imobiliária começa a ter um peso muito significativo, sobretudo no Rio de Janeiro, onde as comunidades de favelas elas estão muito interligadas com as regiões mais valorizadas, né, da zona sul da capital fluminense. E eu procurei, então, resgatar esses achados que a Janice obteve, né, junto a uma pesquisa extremamente rigorosa que ela fez, metodologicamente, muito consistente, muito embora críticas, né, são tecidas aos estudos dela, sobretudo por não ter uma visão, talvez que hoje a gente já consiga imprimir, né, de um conflito de classes, né, de um conflito um pouco mais amplo, inerente àquela questão. Acho que até pelo que a Mayla colocou, a tendência era muito, Claudivane e Liana, né, de buscar essa objetividade, buscar descrever os fatos, né, como se fosse aí, diante da presença de um relógio suíço, né, cujas engrenagens eram preciso de estar ajustadas e compreendidas. Então, eu procurei analisar esse estudo concomitante a um retorno aos estudos iniciais do Pierre Bourdieu, que foram feitos na Argélia, onde ele vai procurar estudar também um processo de desterritorialização, aí um processo muito mais amplo, né, que foi
a Guerra da Argélia, né, a invasão da França, onde as comunidades locais elas foram praticamente, eles utilizam um termo, né, de dépaysement, né, elas foram praticamente tiradas, né, dos seus habitats, das suas comunidades, foram criados, na verdade, ali grupos artificiais, né, geográficos artificiais. Então, o Bourdieu, né, vai estudar e, a partir daí, ele vai construir a sua teoria da prática social. Né? Então, os conceitos de hábitos, os conceitos de capitais, os conceitos de distinção, em muito vão decorrer desses estudos preliminares do Pierre Bourdieu. E a ideia aí foi, caminhando aqui já para o que foi a grande tônica, né, e talvez algumas contribuições nesse estudo, foi de verificar, né, sobretudo, a atualidade do Pierre Bourdieu, né, já nos anos 70, quando a gente analisa os trabalhos da Janice e do próprio Bourdieu, a gente percebe que, muito embora a partir de paradigmas, né, a partir de estilos de pensamento diferentes, de metodologias diferentes, eles se articulam, né, em termos das possibilidades ali de compreensão do fenômeno, e ainda talvez nos permita verificar a atualidade do Bourdieu, que é muito criticado, né, por ter sido demais centrado no seu momento histórico. Ele é um autor pós-moderno, né, então ele não vai buscar grandes teorias, ele vai estar muito mais centrado nos estudos de caso, no cotidiano, né, o que sofreu uma resistência metodológica muito grande sob o ponto de vista da ciência normal, que quer, como a Marla colocou, né, definir tudo em categorias, em parâmetros que sejam universais. Né? Esse era o nosso sinônimo de ciência normal, canônica, de racionalidade. E aí eu creio que o estudo, ao proceder a essas análises comparativas, ele contribui, não é, para a gente perceber a atualidade, a capacidade do arcabouço teórico do Pierre Bourdieu de compreender, inclusive, a transição em curso para a chamada quarta revolução industrial, onde o processo todo de desterritorialização, né, ele se dá hoje numa escala global, né? Ele se dá hoje numa escala muito mais ampla. Então, havia críticas em relação à capacidade da teoria da ação prática de Bourdieu de conseguir analisar esses fenômenos. E a gente ali sugere que não, é, que há uma robustez. Então, em linhas gerais, Claudivan, Liana e colegas, o objetivo foi, de fato, trazer, né, essa visão, né, e contribuir aí no sentido de difundir mais a abordagem do Bourdieu no sentido da compreensão, né, dessa chamada quarta revolução industrial, dessa transição para a economia digital em curso. Acho que é isso aí, gente. A Liana, então, se ela quiser também fazer uma pequena síntese, né, do seu trabalho. Acho que até falei demais, né? Mas nós, professores, temos esse hábito, né, Liana? Então, a palavra é sua. Obrigada. Eu já achei bem difícil sintetizar, então, tão poucos minutos no vídeo, mas conversando sempre a gente se entende melhor, né? Então, como a colega Marla, eu não sou administradora, eu sou jornalista. O meu mestrado também é administração e eu estudei os impactos de tecnologias de trabalho e de gestão sobre jornalistas. Desta vez, esse ensaio apresentado é um ensaio teórico do doutorado, é a primeira etapa de qualificação na URGS, né? Então, o objetivo foi articular as diferentes bases teóricas que eu uso para analisar o meu tema do momento, o tema do doutorado, que são profissões tradicionais, que são aquelas com grande barreira de entrada, a engenharia é uma delas, tradicionalmente uma delas, né? Em mídias sociais. Então, eu faço essa articulação das profissões com a comunicação social e a administração ela está oculta, e eu acho que eu desenvolvo no meu ensaio, que é a gestão por parte das empresas
de mídia social, como essa gestão do trabalho é feita por elas. Então, o que eu defendo nessa articulação teórica? Que o profissionalismo, existe um profissionalismo, né? E ele emerge em mídia social como um ato performativo. Isso é um construto de um autor holandês, Mirko Norderhaaf, que ele diz que o profissionalismo ele pode ser valor, os valores que a gente traz, né, que a Marla sabe bem, né, a gente traz valores desde a formação, eles são cultivados, e formas de fazer, autonomia, são todos aqueles conjuntos de ideologia e valores de uma profissão. Mas na mídia social existe um tipo específico mesclado com o profissionalismo enquanto produção cultural. Isso não emergiu de início, eu comecei a pesquisar e percebi que esses profissionais tradicionais, médico, advogado, arquiteto, engenheiro, contador, que também é uma profissão com limite de acesso para quem não é formado, eles agem em mídias sociais tal qual os produtores culturais, usando as mesmas linguagens, os mesmos apelos à atenção, ou seja, já soma a eles um tipo de performance que apela a dos produtores culturais. E esse profissionalismo, ele aparece mesclado dessa forma. E ele atende, primeiro, de um lado, a própria profissão, defendendo o seu monopólio sobre a área, né? Evidentemente, um vídeo de um arquiteto ou de um engenheiro, ele vai defender que ele é o profissional pelo conhecimento que ele adquiriu, né? Pela tradição, pelos valores, pela ideologia e pelo monopólio concedido pelo Estado. Seguro, ele é um agente seguro daquele conhecimento que lhe foi concedido na educação e na experiência. Mas ele também age como um entertainer, né? Tentando procurar a atenção das pessoas. Isso pode haver conflito, evidentemente, pode haver, mas isso é uma coisa para o lado empírico. Então, esse trabalho em mídia social é um trabalho aspiracional, que também é um conceito de uma pesquisadora da área da cultura, né, da cultura digital. Ele aspira a alguma coisa, aspira que aquele trabalho vai valer a pena de alguma forma, seja trazendo mais clientes, seja reforçando a imagem da sua profissão, né? Nós vimos isso na Covid muito, muito fortemente, né? Os médicos, os infectologistas, os microbiologistas reforçando a imagem da sua profissão publicamente, né? Ou quer trazendo clientes, atraindo clientes para si, né? Porém, isso tudo acontece de forma com que as plataformas é que induzem. As plataformas, elas não são neutras, né? Elas são empresas capitalistas, né? Com meta em lucro, e essa meta em lucro, ela define como as pessoas vão agir online, conforme aquilo que agrega valor para elas, que é viralizar, que é uma expressão bem moderna agora, quanto mais audiência, quanto mais reações, esse tipo de atividade nas redes é de interesse das plataformas para monetizar. Então, as ações desses profissionais nas redes, ela está submetida a uma gestão do trabalho oculta das empresas. Então, o professor, que também os professores estão muito nas mídias sociais, ou os advogados, ou quaisquer que sejam, eles vão viralizar, entre aspas, eles vão atingir as metas que são das empresas, quanto mais, entre aspas, sensacionalista for o conteúdo que eles estiverem apresentando. Então, não é exatamente o valor nativo da profissão que vai estar sendo apresentado, mas um traduzido para o valor das mídias sociais. E, assim, popularmente se fala, por exemplo, fake news, para falar de uma área que tange a minha profissão. Fake news não é à toa que elas são estimuladas pela estrutura das empresas, é porque elas viralizam, é porque existe mais possibilidade de uma notícia falsa viralizar do que uma verdadeira.
Com isso, o que está acontecendo aí? São as empresas de plataforma que estão guiando como as profissões, mesmo as tradicionais, se apresentam publicamente e favorecendo uma distorção disso, né? Com superficialidade, rapidez, entretenimento. Eu acho que é muito preliminar, é um ensaio teórico. Eu acredito que as implicações para o futuro das profissões são muito sérias. Estuda-se muito trabalho por plataforma, né? Que obviamente é muito importante. Nós vamos ter no SEMEAD alguns trabalhos mostrando isso, os trabalhos mais manuais, os trabalhos menos qualificados, como estão impactados, como as pessoas estão sofrendo. Mas o que eu também proponho é pensar que não são só esses trabalhadores manuais, também as profissões, e eu pego as tradicionais, porque é um exemplo já no outro extremo, né? É proposital que eu faço isso. Até as profissões mais tradicionais, que já têm uma imagem construída milenarmente na sociedade, elas também estão sujeitas ao que essas empresas de plataforma, de mídia social, estão fazendo com elas. O que se espera, o que se imagina, né, desses profissionais. Eu acredito que vai ter um impacto, já está tendo, nós estamos vendo uma faca caindo, né? Tentando agarrar a faca caindo, que é muito difícil, mas eu acredito que vai haver alguma mudança já está havendo alguma mudança muito significativa e que vai implicar em como essas profissões são formadas. Como é que nós vamos formar profissionais na educação profissional em geral, quando se espera que essas pessoas estejam nas mídias sociais, falando sobre as suas profissões, com ética, mas também atendendo um anseio por comunicação, por informação que o público tem, e se ele não encontrar com a profissão, ele vai encontrar com outro, né? Então, eu acho que isso ainda vai dar muito pano para manga, mas esse é só um ensaio teórico, ponto inicial. Era isso. Claudivane, agora a palavra é sua, né, Claudivane? Animar aqui o nosso debate. Super obrigado, uma vez mais. Pronto, vou seguindo. Eu vou pontuar algumas coisas separadamente dos trabalhos e depois eu faço uma visão geral. E aí, primeiramente, falando do trabalho de Marla, realmente é muito, como você mesmo disse, Marla, é muito interessante ver como a área da engenharia se enxerga de forma tão técnica, né? E aí eu acabei trazendo essa reflexão para a administração, como às vezes a administração, eu acho que lá no início, né, que no trabalho você também cita, quando isso iniciou, administração clássica, administração científica, quando as áreas começaram a tomar rumos diferentes, realmente, que a administração acabou tendo esse olhar mais profundo, né? Pensando nas relações humanas e tudo mais, e a engenharia realmente foi se estruturando como profissão com esse olhar mais técnico. E aí, quando a gente traz, né? Primeiro, isso eu falando de um modo geral, as relações humanas, mas quando a gente traz um tema que até trazendo para a profissão, não só na engenharia, a gente percebe que a emoção, a subjetividade, muitas vezes não é algo que é inserido nesse contexto, né? Acaba sendo, você está lá, como vocês comentaram assim, do trabalho de vocês, né, sobre a objetividade, muitas vezes você está lá como um robô, né, uma máquina, você vai, faz parte da engrenagem, você vai, tem que fazer a sua atividade e voltar e não está inserido não é refletido, né, sobre como você está naquele dia, o que você pode estar passando em casa, qual o problema. E a gente vai percebendo, né, que em áreas mais técnicas, como engenharia, isso acaba tendo um peso maior. Mas aí eu até pontuei aqui uma coisa além que pode ser, isso aí é a minha contribuição, não falando sobre o trabalho especificamente, mas para outro momento, trazer também a influência de a engenharia ser um ambiente, às vezes até mais masculino, e talvez pela história, né, como isso veio se desenrolando, pode ser que tenha tido uma influência de não ter essa questão da emoção, do sentimento, da subjetividade tão em pauta, né, nessa profissão. Talvez também seja um olhar para você ver mais para frente, né, a partir desse trabalho, porque são trabalhos aqui, como que vocês trouxeram, que realmente tem muito a falar, né? É um recorte de um estudo muito maior. E aí
tentando, né, buscando seguir essa proposta de pesquisa, acho que seria muito interessante também tentar ver essa relação, que talvez pode ser que exista, e por isso que na engenharia isso acaba sendo tão forte. E aí eu passo para o outro trabalho, que foi o que o Anderson comentou, e aí a gente volta com essa questão da objetividade, que ficou muito forte, assim, para mim é a palavra que une os trabalhos da sessão de hoje. E a gente trazendo essa questão da perspectiva de Bourdieu, né, que eu achei que foi bem interessante. Não conhecia nem essa comunidade, nunca tinha ouvido falar. E aí foi bem interessante enxergar esse olhar, porque acontece muito nas cidades, né, com o crescimento das cidades, acontece esse processo, mas a gente acaba não parando para refletir sobre um olhar mesmo sobre essas pessoas que são mais influenciadas. E aí, primeiro, acho que falar sobre a prática, né, sobre o hábito, como você traz lá no trabalho, sobre o capital, tudo isso que está envolvido na teoria de Bourdieu, e que, se você tem esse olhar muito mecanicista, entender que, não, as pessoas estão morando ali, então eu vou retirar aquelas pessoas dali e vou colocar em outro local e está tudo certo. Eles não vão continuar tendo a moradia, eles não vão na cabeça de quem está tomando a decisão, né? Eles não vão continuar tendo as mesmas coisas que eles tinham antes, a mesma convivência, então está resolvido o problema. Só que aí não consegue entender que o problema é muito mais profundo. E a gente traz novamente essa necessidade de reflexão. Veja como essa falta de profundidade nessa objetividade acaba tendo muito mais efeitos que não aparecem. E aí, quando no trabalho também você cita, né, a influência nos comércios que existiam antes lá, e aí com essa desapropriação que influenciou muito, porque muitas vezes, pelo menos aqui na minha cidade, eu sou de Recife, eu percebo que quando acontece essa mudança, muitas vezes as pessoas não vão para outro local, vamos dizer, não é uma criação de um novo bairro, eles vão para um prédio, e aí no prédio como é que a pessoa vai montar o comércio? Porque tem um apartamento, já tem o local fechado, não tem como expandir. E aí como é que isso influencia no comércio? Mas assim, todos esses pontos não são pensados, né? Até essa ideia de recursividade mesmo nessa interação. E aí, a partir claro que também, assim, enxergando pela perspectiva, né, que aqui o trabalho trouxe, que foi algo bem específico, mas com essa ideia também de contribuição, eu acho que pensar essa relação de troca entre o tomador de decisão, né, que no caso seria a instituição, o governo, o Estado, pensar em outro momento, né, pensar na influência da instituição frente a essa tomada de decisão deles, frente à realidade lá, como é que ocorre essa interação. Porque quem está pensando de uma forma, em uma realidade, em um contexto. E quem está sendo atingido de uma forma, em outra realidade, em outro contexto. Então, eu acho que talvez também, como contribuição futura, né, pensando em outro trabalho, pensar nisso, essa relação dos dois. Como é que ocorre essa interação? Ocorre, não ocorre, ele só toma uma decisão, e aí quem está lá é que tem que aceitar, é algo mais distante, ou realmente existe um intermédio, mas não se consegue pensar em uma solução plausível, ou também não se tem interesse. Eu acho que isso aí seria também um ponto interessante a ser pesquisado. E aí eu vou para o de Liana. O trabalho de Liana é muito interessante também, muito, muito atual, quando a gente vem trazer isso, porque parece que, de novo, né? Não é só você ter a profissão, não é algo objetivo. Pronto, eu vou buscar minha formação e vou ter minha profissão, vou ser um advogado. Não é só isso, é você estar inserido na realidade em que você faz parte. Então, se hoje, muitas vezes, as mídias, né, as mídias sociais, acabam tendo tanta força, porque hoje, quando você vai pesquisar algo, e aí vai utilizar até um serviço de uma organização, você vai lá,
você vai no... que antes se via muito no site, aí hoje é mais na rede social. Você vai lá, deixa eu ver o que as pessoas estão comentando sobre isso. E assim, você também está inserido naquilo, porque eu acho que até não estar inserido é uma questão. Porque a pessoa não está lá? Porque a pessoa não está se mostrando. Tipo, se acontecer algum problema, eu vou aonde? Eu acho que acaba sendo algo que está quase que obrigatório, assim, você fazer parte disso, você está inserido nisso. E mais uma vez, né, a gente vem para profundidades, trazendo a relação com o trabalho de Marla também, que é algo que está além da profissão, é algo que é subjetivo. Não é só você chegar, pronto, vou aqui, vou trabalhar e vou sair. Tem algo até para ser conhecido também, assim, para tentar atingir um público maior a partir das redes sociais. E aí vendo, porque acaba dando legitimidade a quem está realizando o processo. Mas aí a gente vem para um outro ponto, que é o que você trouxe também muito bem, que você comentou agora no final, como a organização, primeiro, como a pessoa vai lidar com isso, porque não é só... A minha atividade não está só voltada apenas para a parte técnica, mas também para esse outro olhar, que envolve um tempo muito considerável também, para você estar lá, para alimentar a rede social, para entrar em contato com as pessoas também a partir de rede social. E aí é um trabalho que não dá para se fazer sozinho, mas não só isso, mas também as organizações, como é que elas vão lidar com isso? Porque a organização também tem que estar inserida nisso, trazendo para esse olhar de administração. Mas a organização está inserida nisso, até que ponto, que a reflexão ficou para mim, que eu achei muito interessante essa expressão, que foi que você colocou bem no início e no trabalho você traz, né? Que é acho que é TikToker, influencer. E aí são as expressões que acabam trazendo isso, porque não é só você estar inserido lá de forma mais tradicional, mas também você está envolvido no que está em alta lá dentro também. E aí, como a organização entra nesse meio, né, para mostrar que ela tem uma cultura, ela tem uma forma de trabalhar, mas, ao mesmo tempo, ela tem que estar inserida ali. Então, onde é que está esse meio termo? Eu vou realmente até o máximo que eu posso fazer, eu quero estar ali integrado com tudo, mas também eu não posso perder o meu olhar de quem eu sou, ali para também não me misturar com o que todo mundo está fazendo. Como é que eu vou criar um diferencial ali dentro dessa questão da mídia social, que também é um desafio enorme, porque parece que você vai inventar a sua roda, né? Não pode só seguir o que todo mundo está fazendo, mas também não pode ficar só fechado na sua bolha, tem que encontrar um meio termo ali, que eu acho que é interessante também seguir, eu digo como contribuição, né, futura, também seguir com esse olhar, de pensar como é que a organização não se perde nesse caminho, de tentar chegar lá. Nem vai tanto, nem também fica tão fechado. Eu acho que é um olhar bem interessante também, eu pensar nisso. Pronto, de um modo geral, eu acho que, para mim, os trabalhos foram muito interessantes, muito mesmo. E cada um, como eu falei, né, até a questão metodológica, cada um trouxe um olhar diferente. E se fosse o caso, ainda sobre o de Liana aqui, e se fosse o caso em outro trabalho, Liana, também trazer um exemplo talvez prático, algo que você consegue enxergar lá em uma mídia social e trazer para o trabalho, para tentar esse olhar mais empírico, né? Aqui para dentro do trabalho, que eu também acho que seria bem, bem interessante. E aí eu acho que, assim, dos trabalhos, para mim foi muito interessante ler e descobrir várias coisas novas também, ter essa oportunidade, né, de poder refletir mais e mais sobre os estudos organizacionais. Olá, Jair, bom dia. Anderson ele tinha falado comigo aqui no WhatsApp que não estava a internet dele não estava muito boa, que ele está no deslocamento. Mas deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês, que eu nem acompanhei. Deixa eu ver.
Isso, Liana, exatamente. É engenharia jurídica, direito e medicina. E aí, o que eu gostei lá no teu trabalho, Liana, também, que você traz isso, que você coloca lá o advogado, e que eu acho que também dá para se aplicar para o engenheiro e para o médico, que não é só vir fazer lá a sua profissão sendo como algo tradicional, tem que estar inserido. E o que a gente relaciona com subjetividade, com emoção, com o que Marla também traz no trabalho dela. Tu quer falar, Marla? Um comentário sobre o trabalho de Liana e o que você falou, que inclusive também a gente passa muito por isso, né? Nós somos engenheiros mais antigos, para se integrar com essa nova exigência nova que já não é tão nova, de participar desse mundo digital que a Liana descreve muito bem. Principalmente que é um ato performático. Eu gostei muito dessa forma como ela aborda. Ou seja, você realmente tem que criar uma ideia para vender. E como você colocou, é uma ideia que por trás dela tem os interesses mercadológicos, tem a própria dinâmica do algoritmo da internet, tudo isso que você passa a ter que considerar, que era algo que você não se preocupava. Você se preocupava em ser um bom profissional. Agora você tem que se preocupar em ser um bom profissional com uma imagem que precisa ser vendida e num ambiente que é muito competitivo. Como você disse, não dá para você nem inventar a roda nem ficar na sua bolha. Você tem que considerar todos esses elementos. Isso é mais uma pressão, né? Além das que a gente já tem para atuar dentro de um Brasil com um contexto estrutural tão difícil, ainda temos que considerar essas necessidades performáticas do mundo digital. Eu gostei muito do trabalho da Liana, mas também gostei muito do trabalho do segundo trabalho, que fala sobre essa experiência de Bourdieu e que deu origem a todo aquele corpo, né, teórico que ele desenvolveu e que, como ele diz, está muito presente, porque isso está o tempo todo acontecendo. Essa forma de tratamento das comunidades que vivem na situação social precária, ela parece que não teve muitos avanços, ou se teve, estamos em retrocesso, porque é isso que a gente está visualizando nas grandes cidades atualmente, principalmente aqui em Recife, né? É um bom exemplo disso. Verdade, Marla. Liana, quer comentar? Eu quero, assim, só, assim, primeiro, de uma forma geral, eu vejo os nossos trabalhos, todos eles têm em comum, eu vejo o social sendo condicionado, ou emergindo do tempo, de um tempo que se vive, do espaço físico, né? E da cultura, seja a cultura profissional, seja a cultura de uma comunidade, seja a cultura digital, né? E eu vejo o digital, ele vem como uma outra dimensão, né, que se soma a essa, porque ela não é uma outra dimensão diferente do tempo, do espaço, da cultura, e sim uma dimensão que soma isso tudo e traz uma instantaneidade. No tempo anterior, já existia a imagem do engenheiro, do advogado, do médico, do jornalista, mas essa imagem ia sendo criada por meios tradicionais de comunicação, de informação, e isso tinha um tempo, né? O tempo anterior à pós-modernidade, né? Ele era um tempo que deslizava mais suavemente. Agora ele é todo instantâneo. Por isso que a gente tem essa sensação de sufocamento, porque o social, o tempo, o espaço, a cultura estão se misturando de uma forma que nos escapa. E o digital é o ator que age. Ele é um ator, ele não é apenas, né, uma coisa que está lá e que as coisas acontecem lá. Usando o Bruno Latour, né, a gente faz as coisas, mas depois as coisas fazem coisas conosco, né? Então, é o que está acontecendo. E sobre o trabalho da Marla, sobretudo, porque como ele fala de profissão, é um tema que eu trabalho há bastante tempo, existe uma dissonância, me pareceu, Marla, entre a expectativa, entre a imagem criada do que é um engenheiro, e essa imagem é pública, né? Essa imagem é socialmente
compartilhada que leva os sujeitos a fazerem o curso de engenharia, eles já vão com uma expectativa sobre uma ideação da profissão, eles não conhecem ainda, mas já têm essa ideia. Existe a formação também é para fomentar e para compartilhar a cultura do engenheiro, e existe uma dissonância com o que acontece depois que ele está formado, por isso a frustração. E foi um elemento que eu encontrei lá na época do mestrado, que eu pesquisei especificamente jornalistas. Existe essa infelicidade em função da dissociação da expectativa, da formação cultural, dos valores compartilhados no grupo e o que, de fato, o mundo está impondo para nós. Claro que os jornalistas têm toda a questão tecnológica, mas as outras profissões também têm uma questão tecnológica muito forte influenciando, né? Então, a gente tem essa dissonância. E aí voltamos para aquilo que a gente falou antes. E a formação profissional, como é que está sendo feita hoje? Ela vai também ter que, em algum momento, se modificar para acompanhar esse ritmo frenético, né, de interação. Então, era isso. De início, eu achei assim, nossa, são trabalhos tão diferentes, mas depois a gente consegue encontrar essa linha comum, né? E é muito interessante esse outro ponto, como a formação também influencia, porque essa expectativa do engenheiro, por exemplo, vem de onde? Talvez lá na formação também já vinha sendo trabalhado isso, né? Que essa seria a profissão, que teriam aquelas características. Quando ele chega na realidade e percebe até que é interessante, tinha uma pessoa que comentou, um engenheiro, né, que comentou lá, falando que essa parte de lidar com as pessoas é o mais difícil. Então, quer dizer que na formação ele não estava sendo preparado para isso, para chegar lá e lidar com a pessoa, ele estava sendo preparado somente para montar o projeto. Mas e quando chegasse lá? E, assim, trabalhar com a equipe dele, mas trabalhar também com a demanda da chefia, né, do projeto, que muitas vezes também quer bater a meta, quer chegar naquela, não quer atrasar. Então, como também lidar com isso? Isso aí tem que vir, tem que ser preparado, mas preparado onde? Porque aparentemente na formação também não vem. E aí acaba sendo algo que precisa vir da base, né? A gente percebe que a gente encontra aqui algumas questões, mas que precisam ser atualizadas lá no início, né? São questões que vêm sendo carregadas mesmo. Deixa eu ver aqui. Outra coisa que eu anotei. Isso. E aí, o que acontece? Quando a gente identifica, ainda nessa questão do ensino, quando a gente identifica lá na prática qual é a competência que é necessária para aquele profissional ter no momento da sua realização, a gente precisa refletir no plano pedagógico do curso. Realmente essas competências estão sendo atingidas quando a gente pensa no curso, né, nessa formação, e aí são várias ideias de pesquisa, né? Quanto mais a gente reflete, mais ideia vem sobre o que pesquisar, o que refletir. Eu acho que o outro autor, ele entrou e saiu, caiu. Que o autor estava faltando. Não, eu perguntei até aqui a Felipe, que entrou também, aí ele disse que não, que o Jairo era líder de núcleo adjunto. Não, só tem nós três mesmo. E aí, meninas, o que mais? Já que estamos só nós as três, vamos bater muito papo. A questão é que a academia, isso é assim que existe, né? Assim que é mesmo. Ela reage depois, a academia é reativa, então as mudanças sociais acontecem antes. A pandemia deu aquele empurrão para a digitalização do ensino, mas ela ainda está muito anterior aos alunos. A gente apresenta uma super coisa, ai, que legal, eles vão adorar, vão achar super moderno, estão muito na frente. Mas não é o problema do aluno geracional, é o problema do mundo, né? A vida está assim mesmo, as pessoas selecionam, como tu disseste, Claudiane, profissionais na mídia social, vão ver quem é que trabalha aqui perto, vão ver quem é que está na mídia social dos dentistas que estão na minha volta, né? Então, o que eu vejo é que a comunicação é uma habilidade
que tem que estar em todas as formações de todas as profissões. Seja a comunicação interpessoal, seja a comunicação social, é inescapável, a menos que o cara vá ser um patologista e examinar, né, cadáver no IML, ele vai ter que ter um nível de comunicação mínimo. E é um skill, é uma habilidade que poucas profissões, poucas formações entregam. E meu argumento é, cada vez que a gente vê um profissional de qualquer tipo cometendo um crime, como é que a gente vê a manchete? A gente chama pela profissão, o que é um absurdo, se tu pensar. Engenheiro atropela e mata 2 criancinhas. Qual o sentido do citar que é um engenheiro? Se ele se cometeu um crime, que não tem nada a ver, diferente do médico, do pediatra que estupra a criança, a profissão dele facilitou o crime. Por quê? Porque são marcadores, as profissões são marcadores sociais, de status, são marcadores indissociáveis do indivíduo. O indivíduo não se dissocia da profissão quando é uma profissão. Né? Se for um motoboy, ninguém vai dizer, né? Porque tu pensar, não, é um trabalhador. Então, se a profissão é tão importante e o que ele faz reflete sobre a profissão, e aí todo mundo vai dizer, engenheiro tudo é barbeiro, né? Ou médico tudo é abusador. Eu estou fazendo fantasia para mostrar o ridículo, mas é isso. Então, se isso tem impacto sobre uma categoria, a imagem social de toda uma categoria, isso tem que ser levado para dentro da universidade, da formação, pelo menos para as pessoas não dizerem barbaridades nas mídias sociais, não mostrarem preconceitos, não estimularem crimes, pelo menos para ter uma conduta social que pode ser falsa, o cara pode ser uma pessoa horrorosa, mas socialmente ele vai ter que se apresentar melhor porque isso afeta a profissão dele. Então, isso tudo é muito interessante, né? E a gente não pode pensar mais profissão hoje dissociado do que a gente está vivendo da era da informação. E que traz a ideia de vocês. Não pode pensar a profissão além da mídia social, não pode pensar a profissão além da subjetividade, porque tudo está inserido, é uma pessoa só, né? Esse é o ponto. Eu acho que assim, e até como gestor, a organização também entender isso, tipo, eu acho que é uma cadeia que acaba não enxergando, né? A pessoa não se enxerga assim quando vem na sua formação, quando vai trabalhar na organização, não é vista desse modo, e aí acaba sendo uma cadeia, mas que ao mesmo tempo você continua sendo aquela mesma pessoa. E fica nesse embate, né? É uma questão muito complexa. Mas, ó, terminamos falando de um tema que eu estou abordando na minha tese, né? No meu projeto de tese. Que nós estamos já falando de aspectos que são estruturais. Então, dentro da atuação na construção civil, ela está dentro desse contexto estrutural maior e que faz questão de alimentar essas imagens e esses ideários aí com relação a status e a distinção social, né? Como bem Bourdieu trabalhou por anos. Então, a gente tem hoje, principalmente olhando para o Brasil, que eu acho interessante a gente olhar para o Brasil, porque quanto mais eu leio e ouço a Lilian Schwarzkopf e outros estudiosos, a gente percebe que realmente a nossa situação é muito peculiar, é muito singular o Brasil hoje. Tanto pela potência que ele tem em termos de produção de material intelectual, pela produção econômica, etc., e pela criatividade que se tem. Tanto é que todos os estudos de mundo digital, a Liana pode até falar isso melhor do que eu, se você for procurar, o Brasil está lá destacado em vários pontos, tanto em consumo como, né? Então, nós somos realmente singulares. E aí, quando você olha para as profissões, no caso, eu só posso falar da minha, nós estamos presos dentro de uma cadeia de racismo estrutural muito profundo. Então, essas práticas, principalmente separar a subjetividade e a objetividade, elas são instrumentos desse processo de racismo estrutural. Quando a gente fala isso, a gente não está falando só de racismo de cor, de forma alguma. O que os grandes estudiosos sobre racismo mostram é que racismo é um problema de dominação.
de dominação, de status, que aí você escolhe se quer falar naquele momento da cor, se quer falar da religião, se quer falar do gênero, você vai escolher qual é o instrumento que melhor está adequado naquele momento àquele grupo que está dominando, que está na elite. Então, é muito interessante para esse esquema de poder que nós, os profissionais, sejamos os seus feitores, os feitores dessa política ou dessa ideia, desse ideário que eles querem, que ajuda a que eles se mantenham no poder. Então, quanto mais objetivo for o profissional, quanto mais ele for, né, tiver mais o olhar fechado, melhor, porque ele vai obedecer bem às regras desse esquema estrutural. Então, nós, engenheiros, nós temos a hierarquia vertical, a presença masculina, como vocês bem disseram, que alimentam toda essa postura nossa, essa separação objetividade e subjetividade é muito bem colocado com essa finalidade. Por que é interessante ter pouca mulher? Porque a gente não consegue separar, nós somos muito mais unas, né, do que os homens, pela própria educação, a gente tem essa maior liberdade e amplitude. Os homens, eles são muito condicionados desde a infância a terem esse olhar mais seletivo e a agirem de uma forma mais obediente a esse esquema estrutural. Eu estou falando isso, lembrando aqui de uma entrevista que eu fiz agora para a tese, uma menina maravilhosa, uma estagiária de engenharia civil aqui da UFPB, é o primeiro estágio dela, e ela chegou na obra e simplesmente o chefe da obra, um engenheiro já muito experiente, ele boicotava ela para tudo. Ele fazia questão de humilhá-la diante dos outros operários e tirava a autoridade dela. E quando ela, depois de 1 ano e meio, ela simplesmente conquistou toda a equipe de mestre, de operários, etc., e conseguiu se firmar com a autoridade diante do canteiro de obras e o chefe foi obrigado a reconhecer. E ela é uma menina muito doce. Eu ficava olhando para ela, imaginando ela no meio dessa selva, e como, com inteligência e com sensibilidade, ela conseguiu superar esse cenário que ela estava. Então, e isso eu tenho várias entrevistas, faz muita diferença o olhar feminino dentro do canteiro de obras, faz muita diferença o olhar feminino quando ele chega na administração. E aí, dentro do que eu proponho, é exatamente ver como a administração pode, com esse alimento que ela teve e que a engenharia não teve, né? Como a Codivane disse, a gente preferiu se fixar naquela administração mais gerencialista e a administração já está no outro nível. Então, como é que a gente pode, novamente, fazer respirar essa gestão dentro dos ambientes da construção civil com uma administração mais humanizada? Como é que a gente faz para aproximar isso? Estou perguntando para a administradora. Realmente. Agora, só outra coisa, Marla, que eu tinha apontado aqui, não tinha comentado. Eu achei interessante em quem você entrevistou, que eu não sei lá como foi a condição da entrevista, né? Mas aqui no trabalho você já trouxe já a pergunta diretamente. E aí eu fiquei pensando isso, eu disse, assim, se a pessoa, que bom que eles estavam abertos, né? Você chegou e perguntou e já teve essa resposta, mas num caso mais assim, como machismo, por exemplo, se for perguntar a essa pessoa que você comentou agora, ele vai dizer, não, isso não acontece aqui não, aqui é ótimo, tudo perfeito. E aí, muitas vezes, assim, com esse olhar do pesquisador, né, como é difícil para a gente tentar chegar na realidade, porque você tem que meio que enfeitar, né, perguntar outras coisas, mas isso, mas e aquilo, e até essa influência de, assim, talvez, se for um homem perguntando, e a mulher aqui? Não, assim, o modo talvez dele responder possa ser diferente. Então, até pensando como pesquisa mesmo, como é difícil, por ser um tema delicado, né? Como é difícil tentar atingir essa realidade, né? Para tentar demonstrar e trazer isso na pesquisa. Mas aí a gente trazendo para essa questão da gestão, é complicado porque a gente volta primeiro, que a formação não traz, né? Isso aí é um fato. Mas quando a gente parece que aprende tudo na prática. E aí, na prática, que vai
com um exemplo desse, né? A pessoa age errado e aí é repreendida, e parece que ali é que vai se formando, mas aí com a ideia de que, sei lá, de 15 anos de formação, de sempre, né, assim, da vida, porque você percebe que não é um problema só relacionado ao conhecimento, mas é um problema sociológico, de como o homem se portar, de como o homem aceita a ordem também, né, da mulher, de ver a mulher lá nesse papel, né, de poder. E aí é muito complicado a organização resolver o problema da vida da pessoa a partir dali. Aí é que é difícil, porque a demanda existe, né? Existe uma demanda de você ter um papel de sensibilidade, com um olhar diferente, não só técnico, mas a pessoa não está preparada para isso. Então, como é que eu vou encaixar essas duas peças? E a organização tentar resolver, né? E aí a gente vem para questões que às vezes acabam acontecendo, mas para mostrar, né, para o público que está sendo feita essa questão de um seminário lá dentro da organização para falar sobre machismo, para falar sobre algum tópico assim, né? Às vezes cursos que a organização oferece, que a pessoa participe, né? Também existe que a pessoa participe sobre a questão das relações humanas. E aí tentar com atitudes, né, mais pontuais, tentar resolver um problema que é bem mais complexo e está além do papel, como a gente comentou, né, está além do profissional, porque tudo isso que a pessoa também age vem com ela já, como Marla disse, já vem com ela da formação, de tudo que ela passou antes, do olhar social também. E aí, tentar resolver isso aqui, né, na ponta da questão é muito difícil. Eu acho que, como pesquisador, acaba que a gente enxerga a ponta, porque a gente está ali, a partir da prática, da realidade, né, está encontrando um problema. E aí a gente vem, eu acho que vem para tentar enxergar aquilo ali e dizer, ó, tem alguma possibilidade de trazer uma nova solução mesmo, e de um olhar teórico que Liana trouxe, mas também nesse olhar que você trouxe, que a metodologia foi diferente, Marla. E como resolver isso, né? A teoria explica hoje, não explica, então vamos tentar explicar, ou não, a teoria já explica, então vamos tentar aplicar, né? Ver como é que isso na prática, como é que aplicando aquilo que a teoria traz, e aí cada vez mais a teoria e a prática tentando cada um puxar a corda para um lado. E eu acho que é isso, acho que foi muito interessante hoje essa nossa discussão, nosso debate. A nossa sessão, né, que foi online, que o evento teve 3 tipos de sessões, né, presencial, híbrido e online, a nossa sessão que foi online. E eu vou colocar aqui 2 links, um de avaliação, deixa eu colocar logo aqui, para não perder. Um que é da avaliação da sessão, e o outro que é de acesso à sala de network, que aí, já que ano passado, né, o evento foi online também, e eles tentaram recriar a realidade, o presencial no virtual, né, com essa sala de network, que também é muito interessante. Vocês têm mais alguma coisa a pontuar? Marla, foi muito bom ver você por aqui, ler o seu trabalho. E Liana, eu e Marla está no doutorado em administração na UFPB e eu estou no mestrado, e a gente acabou pagando disciplina junto. Eu já conhecia ela. Quando eu vi o trabalho, eita, que bom. Foi. É muito bom quando a gente se encontra com colegas em eventos também, né? Foi muito bom ouvir Claudiane, ver e ouvi-la depois de tanto tempo, que a gente faz uns 4 meses que não se fala. E estou vendo já aí a mestra Claudiane já está bem encaminhada. Pronto, então, eu só tenho a qualificação, desculpa. Eu botei no celular, mas aí passou o horário, quando eu fui ver, já tinha passado. Sim, foi, Liana, que eu qualifiquei agora no final de setembro, que eu estou no mestrado. Nossa, e que aí, pronto. Então. É uma e etapa. Agora, com certeza, agora nessa reta final para defender. Aí a gente termina o mestrado jurando que não vai voltar para o doutorado, porque foi tão horrível, deu tanto trabalho, disse, não, jamais, não vou voltar, não. Aí a gente volta. É verdade, é bem isso. E depois, não quero mais saber, e daqui a pouco
continua na universidade, é professor, e assim vai seguindo, né? O caminho da pesquisa, é muito engraçado. E é isso, foi um prazer estar aqui com você, gente. E Anderson, como eu falei, né, teve uma probleminha aí, que eu acho que ele está em trânsito, pelo que eu entendi. E aí teve um probleminha na internet. Aí o outro autor não veio, né? Ficamos mais na discussão dos dois trabalhos de vocês. Só tenho realmente a agradecer e qualquer coisa. Eu que seguimos agradeço. em contato. Obrigada. Obrigada, Leandro. Obrigada. Prazer, Não esqueçam de avaliar a sessão, tá Já bom? avaliei. Tá ótimo. Tchau, Tchauzinho. meninas. Tchau, tchau.